Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos 93, 1 e 2. Mas só para se preparar mesmo, porque a gente vai dar uma passeada na Bíblia hoje. Em Salmos 93, versículos 1 e 2. Mas antes de ler a Bíblia, já que eu vou falar sobre o reino de Deus, eu queria que você viesse junto comigo pensar. Eu queria convidar você a pensar um pouco sobre o que é reino. Eu acredito que seja um pouco difícil de compreendermos o que é reino, porque nós vivemos numa democracia, não é mesmo? Nós temos um presidente, nós votamos, escolhemos os nossos presidentes, os nossos prefeitos, os senadores, nós temos o poder. Numa democracia, o poder está na mão do povo. É assim que nós vivemos hoje, né? Então é um pouco difícil compreender o que é reino. O reino é quando você pensar na palavra reino, meu irmão, eu espero que você pense em autoridade. E todo poder na mão de uma pessoa, centralizado, toda autoridade centralizada na mão de uma pessoa, que é o rei, né? No reino, essa pessoa que tem toda a autoridade é o rei. E ele está acima de todas as outras pessoas. Ele é absoluto. Todos estão debaixo do domínio dele. Então, o reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus. O período em que Deus governa, já que ele é a fonte de toda a autoridade. Ele é o rei absoluto por direito. Já que ele criou todas as coisas, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, os anjos, a humanidade, o passado, o futuro, tudo, ele é o rei absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas. Como está lá em Salmos 93, 1 e 2, que eu pedi para os irmãos abrirem, vou dar um tempinho aí a mais para vocês abrirem. Lá em Salmo 93, 1 e 2 diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Meio diferente. Eu ia abrir a minha Bíblia aqui para ver nessa versão, mas essa versão também é diferente, Bess. Aqui diz assim: o Senhor Deus é rei, ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. O reino de Deus é dos céus. Ele é dos céus, é o reino dos céus. Mas mais uma vez eu volto a repetir, que eu já falei sobre isso na campanha de oração, de jejum e de oração, mas eu volto a repetir: o reino de Deus é nos céus, mas não geograficamente falando. Não é acima de nós, sabe? Não é lá no céu. O reino de Deus é a presença de Deus, o governo de Deus no meio do seu povo, no meio de nós, da igreja. Como somos o povo de Deus, ele governa sobre nós. Então, por meio do sacrifício de Jesus, por meio da ressurreição de Jesus, nós vivemos, nós estamos sob o reino de Deus. E no reino de Deus existem dois aspectos. Do reino de Deus existem dois aspectos. O governo de Deus sobre a criação e o governo moral de Deus sobre o homem. O governo sobre a criação é natural, pois tudo é regido por ele. Todas as coisas é comandada, é administrada por ele. Tudo foi criado através de sua palavra. Como está escrito lá em Hebreus, convido os irmãos a abrirem, Hebreus 11, 3. Tudo foi criado pela palavra dele. Hebreus 11, 3. Diz assim, vou abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui também.
Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Nessa minha versão diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ele falou. Nós cremos que ele falou e tudo foi criado. E por isso ele tem aquela autoridade, ele governa de forma genuína, sabe? Porque foi ele quem fez. Então ele, por direito, tem autoridade sobre todas as coisas que ele criou. Mas sobre nós tem uma diferençazinha, porque nós somos seres morais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos carne, nós somos alma, nós somos espírito. Nós fomos criados da terra, de uma porção da terra. Mas nós fomos soprados. A vida foi soprada, o zoe de Deus foi soprado em nós. Nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas emoções. E Deus espera de nós uma obediência, mas uma obediência consciente, não natural. Como a natureza, o resto da criação não tem consciência, eles não têm entendimento, eles não são carne, alma e espírito, eles não têm essa consciência. Então, o reino de Deus, a autoridade de Deus é natural, mas de nós ele espera algo diferente. Como nós somos seres morais, nós somos seres inteligentes, ele quer que a nossa obediência seja consciente. Ele quer que a nossa obediência seja voluntária, que seja inteligente. Conforme a palavra de Deus. Reconhecendo a soberania de Deus. Se submetendo à soberania de Deus. Se submetendo ao reino de Deus sobre a nossa vida. Nós somos seres inteligentes, então não tem como ser natural. Tem que ser uma decisão. Nós precisamos decidir. Levantar a mãozinha e falar, eu aceito. Mas, já que precisamos ter consciência, já que precisa ser uma decisão inteligente, uma decisão consciente, vem um questionamento. Qual é a situação hoje do homem diante do reino de Deus? Bem, para a gente entender a posição de hoje, qual é a situação hoje do homem, a gente tem que dar uma olhada para o passado. Então eu convido os irmãos aí a ir lá para Gênesis capítulo 1, que a gente vai dar uma lidinha lá. Gente, desculpa. Preciso melhorar meu vocabulário. Gênesis 1:26 que eu vou ler. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Está escrito aqui em Gênesis 1:26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Nós fomos criados da terra, como eu disse, mas nós temos do divino em nós, já que somos os únicos de tudo que foi criado, que fora soprado o fôlego de vida. Nós éramos conectados com Deus Pai. O zoe de Deus habitava em nós. Nós exalávamos, nós não, né? Adão e Eva. Quando eu digo nós, estou falando do primeiro casal, de Adão e Eva. Eles exalavam santidade, eles exalavam justiça, eles exalavam o amor de Deus. O nosso Pai exercia o seu governo sobre eles. Eu ia falar sobre nós de novo. O nosso Pai exercia governo sobre eles, tinham intimidade, conversavam assim, ó, cara a cara.
no jardim. Ele mandou Adão e Eva habitar a terra. Deus mandou Adão e Eva habitar a terra, cuidar dela, aproveitar dela. Falou, tudo isso aqui que tem aqui é seu. Comanda isso aqui, cuida disso aqui. Mas nos foi dado limite também, foi dado limite para eles. Está aqui em Gênesis 2,16, está escrito assim: o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Parafraseando aqui, ele falou: come de tudo, fica à vontade. Mas está vendo aquela árvore ali? Pô, não come aquele fruto ali não. Não come ele não. Ele vai te dar conhecimento do bem, vai te dar conhecimento do mal, ele vai abrir seus olhos para umas paradas que é melhor você não entender. E adivinha o que a gente fez? A gente não, né? Eles. E adivinha o que eles fizeram? Vocês já sabem, né? Eles foram enganados por Satanás. Eles se rebelaram contra a vontade de Deus. Eles foram lá, comeram do fruto e assim pecaram. E o que é pecado? Eu sempre me questionei sobre isso. O que é pecado? Pecado é tão pessoal, o que é pecado para mim, não é pecado para você. Mas basicamente, pecado é insubordinação. Pecado é não reconhecer a autoridade de Deus. É não se submeter a ela. Fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Isso é ser insubordinado. E isso é pecar contra Deus. E é exatamente isso que Satanás quer que nós façamos. E de uma certa forma, não, de toda forma possível, todos nós pecamos, sabe? Tanto por herança, porque nós somos descendentes de Adão, quanto por conduta, com a forma que nós vivemos. Está escrito lá em 1 João 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não tem como dizer que nós não pecamos. Não tem como dizer. E a consequência dessa rebelião está aí. Aos olhos de quem quer ver. Muito próximo de nós. Que está em nós. Orgulho, ira, insegurança, ódio, crime, mentira, inimizade, divórcios, rancores. Problemas familiares. Guerras. São incontáveis as consequências, mas todas elas conhecidas por nós e, infelizmente, de perto. É triste de ver e é triste de viver. Quantas consequências carregamos por não estarmos vivendo sobre o reino de Deus? E para piorar, nós não conseguimos sair dessa situação, desse status quo. Não tem como sair por nós mesmos. Nós não somos fortes. Nós somos tendenciosos a ficar lá, a ir para lá. Nós não temos recursos para fugir disso sozinho. Um bom exemplo de submissão ao reino de Deus é nosso Cristo Jesus. Ele abriu mão da glória dele, veio para a terra, se semelhou a nós, foi humilhado, foi açoitado, teve a pior morte, a mais dolorida de todas, a morte de cruz. Ele se conectou independente disso, ele se conectou com o Pai a todo momento. Mesmo tendo a pior morte, ele estava o tempo todo conectado. Ele vivia para o reino de Deus. Está lá em Mateus 4, 23. Ele vivia para o reino de Deus. Ele ensinava sobre o reino de Deus. Era isso que ele fazia, basicamente, para se é que não possamos dizer que foi só isso que ele fez, como se fosse pouco, não, só isso. Mateus 4, 23 diz assim, cadê o 23, Deus? Aqui.
Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Jesus ensinava como entrar no reino, porque ele anunciava as boas novas, ele pregava que era chegar no reino e curava para demonstrar o reino. Ele vivia o reino na prática. Mas e o que é o evangelho do reino? O evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. E Jesus anunciou isso, dizendo que tudo que os profetas tinham anunciado havia chegado com ele. Como está aqui em Marcos 1:15. Ele dizia, Marcos 1:15, ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Essa era a boa notícia. Nosso Pai tinha mandado ele para nos salvar. O reino de Deus havia chegado por meio dele, através dele. É através dele que nós vivemos o reino de Deus hoje. E nós temos a oportunidade de viver o reino de Deus hoje e não só esperar a segunda vinda de Cristo. A boa notícia era essa. O nosso Pai tinha mandado Jesus para salvar o mundo da condenação eterna, mesmo depois de nos rebelar contra Deus, contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus. Nós recebemos o reino de Deus sobre nós e temos a chance de nascer de novo mediante o arrependimento real dos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo. Por conta da morte e ressurreição de Jesus, podemos entrar no reino de Deus novamente, podemos nos reconectar com Deus, podemos ter novamente o Zoe de Deus em nós, a vida de Deus em nós. E isso mais nada significa do que viver sobre o governo de Deus na terra, hoje, sendo submisso a Jesus, tendo os nossos pecados esquecidos, uma vida nova, zerada, para viver o reino dele agora e por toda a eternidade. Mas, infelizmente, não só de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e estão debaixo do governo de Deus é habitado o mundo em que vivemos. Existem pessoas que dão voz ao homem carnal e vivem como querem. E esses são dois conceitos de governos que são completamente opostos. Os que vivem, se arrependeram dos seus pecados e vivem para Jesus. E os que vivem, não deixam a vida me levar. Nas Escrituras, eles são identificados como o reino de Deus e o império das trevas. Esses dois termos aparecem lá na carta de Paulo a Colossenses. Não vou abrir não, está escrito aqui. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia também declara que quem governa o império das trevas, o reino das trevas, é Satanás. E já Jesus Cristo governa sobre o reino da luz. O império das trevas é cheio de pessoas que são enganadas, como foi Adão, como foi Eva. São pessoas que acreditam que podem viver de acordo com as vontades delas. E é isso. E está tudo bem, como dizem os adolescentes. Mas não é bem assim. Eles estão simplesmente se destruindo. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós simplesmente estamos nos destruindo. Ficando vazios, ficando sem propósito.
E quanto mais buscamos coisas para nós, para viver da forma que queremos, decidindo as coisas que queremos, vivendo da forma que queremos, mais vazios, mais tristes, mais cheios de coisas para fazer e mais cheios de gente ao seu redor e se sentindo só da mesma forma. Uma multidão ao seu redor e você vazio e só. É uma característica bem comum de quem está tentando se encher dele mesmo. Nós precisamos compreender que se vivemos dessa forma, estamos simplesmente caindo em uma armadilha do diabo. Precisamos lembrar que todo esse problema de estar longe de Deus, de não sermos conectados com Deus, começou uma rebelião, numa vontade de independência, num desejo de ser grande, de ser cheio de si, de saber de tudo, de conhecer tudo. Todo esse sofrimento começou com essa vontade. Insubordinação, independência de Deus nos leva à ruína. Nos leva a estar debaixo do domínio de Satanás, porque não tem outra opção. Ou você está sob o domínio de Deus, ou você está sob o domínio de Satanás. Não tem outra opção. Satanás é chamado na Bíblia de príncipe deste mundo. E o propósito dele, de seus demônios, é somente arruinar e destruir o homem. Como está lá em Efésios 2, 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Efésios 2, 1 e 2. Está escrito assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, estar cumprindo a sua vontade, fazendo a sua vontade, se enchendo de você, é estar sob o domínio de Satanás. Mais para frente, em Efésios 6, 11 e até 13. Efésios 6, de 11 a 13. Diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nós precisamos nos afastar disso, mas nós precisamos, é importante, é muito importante ter consciência de que não conseguimos nos manter longe das armadilhas e evitar cair nas garras de Satanás sozinhos. Só conseguiremos se dependermos completamente de Cristo. Precisamos depender dele para resistir. Como está lá em 1 João 3,8, está escrito assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele foi criado, olha, Senhor, não acredito que eu disse isso. Mas ele veio para isso. Ele desceu para isso, para destruir as obras do diabo. Então não faz sentido conseguirmos sozinhos, nós não conseguimos sozinhos e tá legal. E é isso, e tá tudo bem. Se prostra o joelho. Se curve a Ele. Para conseguir se soltar, se libertar do império das trevas e vir para o reino de Deus, para vir para o reino de Jesus Cristo.
E mais uma vez, irmãos, eu sei que eu sou repetitiva, mas a gente precisa entender que o reino dos céus, quando nas Escrituras se referem ao reino de Deus, eles não estão falando de um lugar. O reino de Deus não é quando a gente está na rua, a gente olha para cima, vê aquele céu lindo. Não é lá. Ou o reino dos céus, o reino de Deus também não é onde Deus habita. Sabe? Não é um lugar, não é um espaço. Ainda não. Eu creio de verdade que Jesus virá, a Nova Jerusalém descerá e que ele reinará aqui. Eu creio nisso, aqui será o lugar. Mas ainda não é o lugar. Ainda é um governo em nós. Ainda é. O governo de Deus reflete o caráter do governante. O governo em si, né? O governo reflete o caráter do governante. E, nesse caso, do reino de Deus, Jesus governa com a autoridade que surgiu da sua morte, da sua ressurreição. E o que pode vir disso? Amor, justiça. O reino de Deus, o governo de Deus é um reino de amor, um reino de justiça. E por isso, por essa morte, por essa ressurreição, ele ganhou o direito de governar o mundo inteiro. Porque ele se deu por nós. E além disso, nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós nunca conseguiríamos viver em plenitude, nos sentir completos, se nós não estivermos fazendo a vontade do Pai, se nós estivermos longe da vontade dele. Nós nunca alcançaremos nosso protótipo perfeito, que só ele conhece. Se nós não estivermos debaixo da vontade dele, nós nunca seremos completos. O vazio nunca cessará. Nunca estaremos satisfeitos se nós não estivermos voltados para a vontade dele. Todos nós nascemos afastados de Deus, do reino de Deus. Todos nós nascemos debaixo do reino das trevas, por sermos descendentes de Adão. Mas Deus quer nos transportar para o seu reino. Por isso ele enviou o filho dele. Por isso o filho dele nos chama para segui-lo, para sermos seus discípulos. Por isso precisamos abandonar nossa conduta pecaminosa. Por isso precisamos aprender a deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, o que acreditamos, as nossas ideologias, os nossos sonhos, os nossos desejos. Por isso que precisamos orar diariamente, jejuar semanalmente para mortificar o nosso homem, a nossa carne e nos esvaziarmos de nós mesmos. Só assim seremos livres do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Eu quero junto com os irmãos ver algumas características de ambos os reinos. Características do reino de Deus e características do reino das trevas. Todo reino, todo governo tem suas características. E elas identificam os seus súditos. Elas identificam o seu povo. E eu quero convidar o irmão a pensar comigo nas características do império das trevas e do governo de Deus. E do reino de Deus. Tanto o reino das trevas quanto o reino da luz têm suas peculiaridades. E nesse momento eu quero, junto com vocês, refletir sobre essas características. Lei. A lei é um código de conduta
que rege a vida dos cidadãos de algum lugar. Então, todas as pessoas precisam estar debaixo daquela lei, obedecer àquela lei. Lei não foi feita para ser quebrada, ela foi feita para ser cumprida. E todo país, todo estado, todo município, todo reino tem as suas leis. E não seria diferente com o reino de Deus e com o reino das trevas. A lei do reino das trevas é: viva como quiser, faça as suas vontades, se encha de você. Já a lei do reino da luz, do reino de Deus, é: viva como Jesus quer, se submeta à vontade de Deus, use que Jesus seja o seu espelho, seja como Ele, se submeta a Ele, se assimila a Ele. Aí vem uma pergunta, eu sempre tenho pergunta. Qual lei tem regido as suas vidas? Qual lei tem regido as nossas vidas? A gente tem vivido conforme a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, amando como Jesus amou, se submetendo à palavra como Jesus se submeteu, ou fazendo a nossa vontade? Ou comprando coisas para nós, vivendo coisas para nós, não sendo egoísta, não se importando com os outros, não se importando com o reino, não se importando com a comunidade, não se importando com as pessoas? Qual lei tem regido a sua vida, irmão? As escrituras dizem que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quando a gente fala, nós usamos um idioma. E o reino de Deus e o reino das trevas também tem o seu idioma. E observando cada idioma, assim como a lei, nós conseguimos identificar o lugar a qual cada pessoa pertence. Quando a pessoa é do Nordeste, a gente sabe que ela é do Nordeste porque eles têm um sotaque lindo e muito característico, muito forte, que eles não largam de jeito nenhum. Graças a Deus. Quando a pessoa é do Sul, também. Nós, quando vamos para outro lugar, também. Nós conseguimos identificar o lugar em que a pessoa pertence por conta do idioma que ela fala ou por conta do sotaque que ela tem. O idioma do reino das trevas é reclamação, é murmuração, é queixa, é lamento, é filho reclamando de pai, é pai reclamando de filho, é professor reclamando de aluno, é aluno reclamando de professor, é a galera reclamando do som, é o som reclamando da galera. Mano, o idioma do reino dos céus é louvor, é gratidão, é adoração. Louvor não é música, louvor é contentamento, é gratidão, é expressar a sua gratidão, expressar o seu contentamento. Qual idioma você tem dito? Você tem sido grato? Você tem expressado o seu louvor, a sua gratidão, o seu contentamento completo com as pessoas que você convive, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você não conhece, na rua, na cidade, na igreja? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Ou você está se queixando de tudo, está lamentando tudo, está reclamando da vida? É difícil. Louvar a Deus na dificuldade é difícil, mas é o que Ele mandou, foi o que Jesus fez. Você tem feito? Eu tenho feito? Nós temos feito? Os países são reconhecidos pelas cores que as bandeiras desse country, desse país, carrega.
Não precisa ter nada escrito. A bandeira do Reino Unido não tem nada escrito. É azul, vermelho e branco. Tem uma cruz vermelha no centro com um fundo branco. Tem 4 listras na diagonal, vermelha com fundo branco. O fundo total é azul. E todo mundo olha e fala Inglaterra. Tem gente que não fala Reino Unido não, tem gente que fala Inglaterra. A bandeira do Brasil é um retângulo verde, um losango amarelo, um círculo azul, as estrelinhas ali no rolê. 26 em cima, uma estrela embaixo. A lista branca no meio do círculo, meio assim na oval, escrito ordem e progresso. Tu olha no mundo inteiro, todo mundo sabe que é a bandeira do Brasil. A bandeira do reino da luz é amor. Amar os irmãos, amar o próximo e até os seus inimigos, inclusive os seus inimigos, como está lá em Mateus 5. Muito fácil amar o amigo. Qualquer um faz, até o ímpio. A bandeira do reino da luz é amar o inimigo. Também. Não só ele, mas também. A bandeira do reino das trevas é o egoísmo. É pensar só em você, amar só você, buscar você, querer você, aumentar você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Qual bandeira você tem levantado? A do amor? Ou a do egoísmo? Uma pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E nem sempre, infelizmente nem sempre, nem todos os dias eu levanto a do amor. Mas se somos discípulos de Jesus, nós precisamos que Ele seja o nosso espelho. Precisamos investir em relacionamento com Ele, nós precisamos investir em relacionamento com o nosso Pai diariamente. Não existe intimidade sem conversa. Precisamos aprender a orar de acordo com a palavra. Nós precisamos compreender a vontade dEle para a gente, para que a gente possa pedir, querer, desejar a vontade dEle para a gente. Como é que a gente vai desejar as maravilhas de Deus para a gente se a gente nem sabe o que é? Nós precisamos conhecer e passar a orar de acordo disso para que a vontade dEle se cumpra em nós. Nós precisamos chegar a um ponto de intimidade, de comunhão, que o nosso coração anseie os desejos dEle, os desejos que estão no coração dEle, para nós. Nós precisamos chegar a desejar isso, intimidade a ponto de desejar isso. Nós precisamos estar tão íntimos, tão conectados, a ponto de que a nossa mente esteja alinhada com a mente de Deus. A ponto de que nós possamos ser quem a Bíblia diz que nós somos. Que nós possamos agir como a Bíblia diz que nós precisamos agir. Que nós possamos viver de uma forma que o nome dele seja santificado. Não que o nome dele precisa ser santificado. O nome dele já é santo nível high. A maior possibilidade de santificar, de santo, é o nome dele. Mas a nossa conduta precisa fazer o nome dele conhecido e santificado. O reino de Deus, para nós vivermos no reino de Deus, nós precisamos fazer do jejuar uma rotina semanal, 1, 2 vezes por semana, 3, enfim, você decide. Não estou aqui para ditar nada para ninguém. Mas como é que nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus, cheio de nós mesmos, cheios de vontade, cheios de desejo, cheios de eu? Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos mortificar os desejos dela.
E para isso, jejuar precisa ser rotina. Se esvaziar de você para que o Espírito Santo governe você, seja sobre você e que a palavra dele seja a última. O reino de Deus não é para quem quer colocar suas vontades e necessidades acima da vontade de Deus. Isso é viver no império das trevas. O reino de Deus não é para quem vive reclamando, vendo que tem alguma coisa errada e não ser a mudança, não levantar para mudar, fazer alguma coisa para mudar. Falar, olha, eis-me aqui. Líder, estou aqui, me ajuda aqui, estou aqui, não sei fazer não, mas estou aqui. Patrão, não sou melhor nisso aqui não, mas tem alguma coisa aqui que está precisando melhorar, quer ajuda? Proatividade. O reino de Deus é um reino de proatividade. É de levantar a mão e falar, eu posso, não sei não, mas eu posso, me ajuda que eu te ajudo. Vou fazer meu melhor. Eu oro, meu irmão, hoje a minha oração, para finalizar eu quero convidar você a orar junto comigo, para que nós nos arrependamos. Para que a nossa vontade, os nossos desejos e quem nós somos esteja alinhado com quem Deus é, com quem Jesus é, com a vontade dele para nós. Eu oro para que nos humilhemos. Quero orar para que nós nos humilhemos diante do nosso Pai. Porque eu sei que, assim como eu sei que você também, em alguns momentos, se viu na lei do Império das Trevas, levantando a bandeira do Império das Trevas. E eu oro para que isso cesse agora, em nome de Jesus. Que nós possamos melhorar em Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos juntos. Papai, eu estou aqui, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Conhecer a Ti. Se sujeitar a Ti. Meu Pai, eu oro para que essa sede de independência, meu Pai, essa sede de independência, de ser autossuficiente, caia por terra em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, para que nós deixemos de ser nós mesmos, cheios de nós mesmos, para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, quem a Bíblia diz que nós somos. E que se para isso, meu Pai, o Senhor precisa esvaziar tudo e mexer tudo de lugar, se sinta à vontade em nós, Pai. Tenha liberdade aqui em nós, tenha liberdade em nós, tenha liberdade na nossa igreja, tenha liberdade em nós como indivíduos, que nós sejamos uma igreja pura e limpa. Eu oro, meu Pai, que a vontade, eu creio, e está escrito na sua palavra que a vontade vem de Ti, então eu oro, meu Pai, para que o Senhor coloque nos nossos corações vontade de Te buscar, de melhorar para Ti, de estar junto contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre nós, que o Seu Espírito Santo venha sobre nós, e que a gente permita, Pai, que o Senhor vá abrindo portas, quebrando barreiras, para que o Senhor possa nos mudar e nos moldar para viver no reino de Deus. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o reino de Deus não é um lugar para pessoas que têm rei na barriga, para pessoas que é orgulhosa, que não quer mudar. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que nós não sejamos assim. Que o rei não esteja na barriga, mas que esteja no trono. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que o rei esteja no trono, governando a nossa vida, e que nós diminuemos, Pai, cada dia mais, para que seja Ti, que diminua eu, para que cresça Ti, que diminua a nós, para que cresça Ti.
Em nome de Jesus, meu Pai, que nós não tenhamos medo de mudar. Mudar é bom e mudar para Ti. Eu oro para que tenhamos sede para nos conectar contigo e buscar a Ti, conhecer a Ti, estudar a Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que nós assim vivamos o reino de Deus na terra e que vivamos, que levemos a Sua palavra, que vivamos a Sua palavra, que vivamos, que santifiquemos o Seu nome. Que cada dia o Senhor seja mais santo, que cada dia o Senhor seja mais santo, e que cada dia o Senhor seja mais rei e tenha mais louvor, e que seja mais rei na nossa vida. Cada dia mais, que seja menos nós e cada dia mais a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.